A infância, como a entendemos hoje, protegida, inocente, distante das responsabilidades adultas, é uma invenção recente. Por séculos, crianças foram tratadas como pequenos adultos, trabalhavam, se casavam, eram usadas como moeda política, como símbolos religiosos, ou até mesmo como objeto de desejo. E a arte, que sempre espelhou a sociedade, registrou essa realidade incômoda. Hoje, vamos percorrer quadros de diferentes séculos para perceber como a adultização da infância está presente na história, muito antes de aparecer nas redes sociais ou na cultura contemporânea. 1396, De Courcy-Metter, parte I, Casamento de Ricardo II e Isabela de França. O casamento de Ricardo II de Inglaterra com Isabela de França, a filha do rei Carlos VI, ocorreu em 31 de outubro de 1396, com o objetivo de selar um acordo de paz entre os dois reinos. O casamento foi realizado em Calais após uma cerimônia festiva em Paris, e a jovem princesa, com apenas 6 anos, tornou-se a segunda esposa do rei inglês, que tinha 29 anos. A cena, registrada em pinturas posteriores, mostra uma cerimônia majestosa, coroas, vestes reais, bispos abençoando a união, e, no entanto, no centro da imagem está uma criança transformada em rainha. Na Idade Média, alianças políticas entre reinos eram seladas por casamentos infantis. Era normal. Era aceito. Mas visto de hoje, é impossível não sentir o peso da adultização forçada, do roubo da infância em nome da política. As pinturas desse casamento costumam destacar a grandiosidade da cerimônia, dourados, púrpuras, detalhes nos trajes reais. O rosto da menina, pequeno e delicado, contrasta fortemente com o aparato solene que a cerca. Essa cena mostra como a política anulava qualquer noção de infância. A pompa e o esplendor escondem o drama de uma criança que, sob as coroas e bênçãos, perdia a chance de viver sua própria vida. 1478, The Marriage of Richard of Shrewsbury, Ana de Montmorency. Richard of Shrewsbury, Duque de York, nascido no convento dominicano em Shrewsbury em 17 de agosto de 1473, foi o segundo filho do rei Eduardo IV da Inglaterra e de Elizabeth Vaudeville. Richard, seu irmão mais velho, que reinou brevemente como rei Eduardo V da Inglaterra, desapareceram misteriosamente logo após seu tio Ricardo III se tornar rei em 1483. Em janeiro de 1476, John de Montmorency, quarto duque de Norfolk, conde de Nottingham e Varenne, morreu deixando sua filha Ana de Montmorency como sua única herdeira. Ana foi rapidamente escolhida como noiva para Richard. Em antecipação ao casamento, Richard foi nomeado conde de Nottingham em 12 de junho de 1476 e também recebeu os títulos de duque de Norfolk e conde de Varenne em 7 de fevereiro de 1477. Uma dispensa papal para o casamento foi obtida em 12 de maio de 1477 porque as crianças eram muito jovens para contrair um casamento válido. Além disso, elas eram parentes em terceiro e quarto graus de parentesco. De acordo com o direito canônico medieval, a idade mínima para o casamento era 14 anos para meninos e 12 anos para meninas, mas não era incomum que crianças aristocráticas se casassem muito mais jovens por razões políticas. Em 15 de janeiro de 1478, na Capela de Santo Estevão, em Westminster, Richard, de 4 anos, casou-se com Ana, de 6 anos. Esta pintura histórica retrata o evento do casamento das crianças, que estão em trajes luxuosos, adornadas como adultos, cercadas por nobres e clérigos. O clima da cena é de solenidade política, não de afeto. Na Inglaterra do século XV, o casamento era um instrumento diplomático. O futuro duque e herdeira foram unidos não por amor, mas para consolidar poder e herança. Aqui, a infância deixa de ser infância, ela é absorvida pela lógica da dinastia. As vestes são pintadas com cores fortes, símbolo de status, vermelhos, dourados e púrpuras. As crianças parecem enfeitadas como bonecos, enquanto os adultos, sérios, dominam a cena. A frontalidade da composição reforça a ideia de solenidade oficial. Essa pintura nos lembra que, para as elites, crianças não eram vistas como seres frágeis, mas como peças políticas. A infância, nesse contexto, nunca existiu de fato. De 1517 a 1522, 3 quadros. O Velho, The Unmated Couple, The Unequal Couple, Lucas Cranach.
Cranach, pintor da Renascença alemã, produziu diversas obras satíricas mostrando casais desiguais, jovens mulheres ao lado de homens velhos e ricos. Nas cenas, vemos as mãos enrugadas dos idosos oferecendo moedas, enquanto as jovens, adornadas em vestidos luxuosos, retribuem com sorrisos que escondem desconforto. Embora pintadas com tom de sátira, essas obras refletem uma realidade dura, casamentos por interesse, nos quais a juventude feminina era comprada pela riqueza e poder masculino. A crítica de Cranach é direta, a desigualdade de idade e desejo como espelho da corrupção moral da sociedade. Cranach usa cores fortes e contrastes marcantes, quase caricaturais, para expor o grotesco da situação. O olhar das jovens é vago, ambíguo, enquanto os velhos aparecem caricaturalmente desejosos, com traços exagerados. Mesmo em tom satírico, a mensagem é séria, a juventude sempre foi objeto de transação. O riso provocado pela pintura é desconfortável, porque revela uma verdade amarga. De 1618 a 1620, The Mystic Marriage of Sainte Catherine, Domenichino. A obra mostra Santa Catarina, ainda menina, recebendo o anel místico de Cristo. A cena é delicada, com anjos ao redor, luz suave e atmosfera sacra. Mas, ao mesmo tempo, a simbologia é inquietante. Uma criança é representada em um casamento espiritual, santificado, mas que reforça a ideia de que até a infância podia ser absorvida pela lógica adulta, no caso, religiosa. No século XVII, o catolicismo frequentemente usava o casamento místico como metáfora da pureza e submissão. Mais uma vez, a infância era transformada em símbolo para uma narrativa maior que a ultrapassava. A luz suave incide sobre a figura de Catarina, destacando sua juventude em contraste com a figura adulta de Cristo. O uso do chiaroscuro cria uma atmosfera celestial, quase etérea. Se por um lado o quadro transmite devoção, por outro levanta a questão, até a fé contribuiu para adultizar crianças, usando suas imagens para expressar virtudes que pertencem ao mundo adulto. Em 1771, De Broek-Wessel, Jean-Baptiste Greuze. Aqui, o rococó francês se mistura ao moralismo burguês. Vemos uma jovem com expressão abatida, vestido rasgado, seio parcialmente à mostra e com suas mãos segurando um pouco do tecido de suas vestes na altura da região íntima. Ao seu lado, um vaso quebrado, metáfora recorrente na época para a virgindade perdida. O olhar da menina não é de provocação, mas de resignação. Ela se torna símbolo de moralidade violada, carregando nos ombros a culpa que a sociedade imputava à juventude feminina. Greuze, conhecido por suas pinturas de lições morais, não pintava por acaso. Na França do século XVIII, o discurso burguês buscava impor virtudes às mulheres jovens, mesmo enquanto as submetia a casamentos arranjados e a papéis que as adultizavam antes do tempo. Quem sabe não seja também um retrato sobre violência sexual. Greuze pinta a jovem com tons claros e delicados, destacando sua pele pálida contra o ambiente mais sombrio. O vaso quebrado, iluminado, quase brilha, forçando o olhar a reconhecer a metáfora. A posição da menina, caída para frente, transmite vulnerabilidade. O quadro é menos uma cena íntima e mais um sermão visual. Ele mostra como a sociedade condenava a menina, mas nunca o homem que a seduzira. É uma pintura que perpetua a culpa feminina e revela a hipocrisia moral de seu tempo. 1883, The Child Bride, John Collier. Na Inglaterra vitoriana, John Collier pintou essa cena chocante, uma menina vestida de noiva, com o olhar perdido no chão. Os contrastes são gritantes. O vestido branco simbolizando pureza, a coroa de flores representando inocência e a realidade dura dos casamentos precoces. Collier não apenas registrava um fato social, mas criticava uma prática ainda comum na era vitoriana, casamentos arranjados entre meninas e homens maduros, muitas vezes por motivos econômicos ou familiares. Collier usa o realismo vitoriano para aumentar o choque. A menina é pintada em detalhes delicados, quase angelicais.
O espaço ao redor bem fechado, pesado e escuro reforça a ideia de aprisionamento. O quadro nos obriga a encarar o paradoxo vitoriano. A sociedade pregava moralidade e pureza, mas aceitava casamentos infantis. A criança, aqui, é transformada em mulher sem escolha, numa cerimônia que parece sagrada, mas carrega um peso trágico. 1934, The Guitar Lesson, Balthus. E os quadros vão ficando mais perturbadores. A cena mostra uma aluna de música, uma menina, caída sobre o colo da professora, em uma posição de rendição e violência. Para emitir som. Isso te lembra alguma coisa? Estudiosos afirmam que remete a um ato de masturbação. Isso pode levar a diversas linhas de pensamento, a perda da inocência, violência e abuso sexual. A ideia é que os crimes desse tipo são cometidos por pessoas próximas e conhecidas, tal como uma professora de música que é figura presente no cotidiano de uma criança, nesse exemplo. E também o choque de uma mulher estar fazendo isso com uma criança e não um homem, para quebrar nossos ideais de que crimes desse nível só são cometidos por figuras masculinas. Mulheres também cometem crimes, mulheres também são maldosas e dissimuladas. Não deixe de desconfiar de ninguém. O violão, símbolo de harmonia e cultura, é convertido em cenário de dominação. Aqui, Balthus deixa de lado a ambiguidade e mergulha no desconforto direto. A obra foi considerada tão polêmica que, por décadas, permaneceu oculta do público, revelando como a arte, às vezes, expõe o que a sociedade prefere silenciar. A composição triangular reforça o aprisionamento. O corpo da menina conduz o olhar do espectador diretamente ao gesto da professora. A luz é concentrada nas figuras, deixando o fundo em penumbra, como se fosse uma cena secreta, clandestina. O contraste entre educação e abuso dispõe o lado sombrio da autoridade. A música, que deveria libertar, é usada como metáfora de dominação. Essa inversão nos faz refletir sobre como até símbolos de cultura podem se tornar instrumentos de opressão. 1938, Therese Dreamin, Balthus. Aqui o artista Balthus retrata uma jovem de apenas 12 ou 13 anos. Ela está reclinada numa cadeira, com a cabeça levemente erguida, os olhos semicerrados e a boca entreaberta. Sua saia está erguida, revelando a roupa íntima, enquanto um gato, em primeiro plano, bebe leite em uma tigela, um detalhe que, para muitos críticos, é uma metáfora sexual evidente. Para muitos, esse quadro até passa uma impressão de que ela trabalha com entretenimento adulto, se é que você me entende. Balthus nunca escondeu sua fascinação pela juventude feminina. Em 1938, quando pintou essa tela, ele vivia em um contexto europeu entre guerras, onde a arte buscava romper tabus. Mas a pergunta que ecoa é: ruptura ou exploração? A ambiguidade da obra provoca até hoje debates. Estaria ele denunciando a forma como a sociedade erotiza a juventude, ou apenas reproduzindo esse olhar? Balthus usa uma paleta suave, com tons terrosos e claros, destacando a pele da menina em contraste com o ambiente doméstico. O enquadramento é íntimo, como se o espectador estivesse dentro do quarto, participando daquela cena privada. E pior, como se a jovem estivesse acostumada com o fato de ter telespectadores tão íntimos em seus aposentos. O gato, pintado com naturalismo, funciona quase como chave simbólica para a interpretação da tela. O desconforto surge não apenas pelo tema, mas pela beleza plástica. Somos atraídos pela harmonia da cena, e só depois percebemos sua carga de provocação. A pergunta final que Balthus nos lança é se o problema está na pintura ou no olhar de quem a contempla. A cada pincelada desses quadros, percebemos uma verdade dura: a infância nunca foi intocável. Ela foi usada, moldada, sacrificada, pelo poder, pela religião, pelo dinheiro, ou pelo simples desejo adulto. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando: por que isso importa para nós, que vivemos séculos depois? Importa porque ainda hoje vemos a inocência sendo roubada. Importa porque, quando olhamos essas pinturas, não estamos apenas olhando o passado, estamos olhando um espelho que nos obriga a encarar como tratamos nossas próprias crianças, nossos jovens, e até nós mesmos quando fomos privados de viver etapas que nunca voltam. Talvez você também já tenha sentido a pressão de crescer rápido demais, de carregar responsabilidade cedo,
de ser julgado pela aparência, pela idade, ou de ter a sua infância cortada por expectativas que não eram suas. Esses quadros não estão distantes de nós. Eles falam de algo que ainda existe, nas tradições, nas culturas, e até nas pequenas coisas do dia a dia que nos forçam a amadurecer antes da hora. E é por isso que essa reflexão importa. Porque olhar para essa arte não é apenas estudar história, é também reconhecer nossas próprias histórias. No fim, cada um de nós carrega dentro de si uma criança que merecia mais tempo, mais leveza, mais liberdade. E talvez, ao encarar esses quadros, a gente não esteja apenas lamentando o passado, mas lembrando que devemos enfrentar esses males, sejam eles nossos ou do próximo. Vemos isso e fazemos uma promessa silenciosa, de proteger o presente e o futuro das crianças que ainda podem ser livres.